Ellen White, a farsa da visão de Júpiter e Saturno. Em 1846, a Sra. White teve uma visão sobre o Sistema Solar. Truesdale, uma adventista dedicada, testemunhou a visão e relatou que a Sra. White estava com a saúde debilitada quando o Espírito de Deus repousou sobre o grupo. Esta foi supostamente a primeira visão dela sobre o mundo planetário. Durante a visão, ela contou em voz alta as luas de Júpiter e, em seguida, as de Saturno e descreveu lindamente os anéis de Saturno, e afirmou que os habitantes eram um povo alto e majestoso e muito diferente dos habitantes da Terra. Ela também fez a afirmação categórica de que o pecado nunca entrou ali. Esta visão foi vista por alguns historiadores adventistas como uma prova da autoridade profética de Ellen White. Spalding, historiador adventista, escreveu em 1942 que, em visão, a Sra. White foi levada para ver esses planetas e os descreveu. O capitão Bates, que estava presente, identificava os planetas, dizendo: "Agora está vendo Júpiter" e "ela está descrevendo Saturno". Spalding afirmou que a Sra. White contou muito mais do que os astrônomos sabiam na época, pois ela viu que os planetas eram habitados, um fato que os astrônomos não tinham certeza. Além disso, ela teria visto Enoque, que foi transladado há 5.000 anos. Em Saturno, ele teria dito que estava apenas visitando, pois vivia no céu e estava à espera da restauração da Terra. A Sra. White relatou que as pessoas desses mundos eram mais bonitas e fortes do que as pessoas da Terra, porque o pecado nunca tinha entrado lá. O marido de Ellen White, Tiago White, publicou um panfleto em 1847 onde anunciava a visão, mencionando que ela havia sido guiada aos planetas Júpiter, Saturno e talvez em mais outro planeta. Ele ressaltou que, após a visão, Ellen White pôde dar uma descrição clara de suas luas, embora fosse sabido que ela não tinha conhecimento de astronomia e não conseguia responder às perguntas sobre os planetas antes da visão. Embora os adventistas aleguem que Ellen White estava à frente da astronomia, a veracidade dessa visão é questionada por cientistas, estudiosos e astrônomos, argumentando que, nas últimas décadas, o conhecimento científico moderno aumentou significativamente e contradiz a visão. Os cientistas hoje descrevem a condição de Júpiter e Saturno da seguinte maneira: são inóspitos, ou seja, é sabido que Júpiter e Saturno são extremamente inabitáveis à vida como a conhecemos. Estes planetas não possuem uma superfície sólida como a Terra. As superfícies consistem inteiramente num mar de hidrogênio líquido com centenas de quilômetros de profundidade. A pressão atmosférica é milhões de vezes maior do que a da Terra, sendo suficiente para esmagar até os metais mais fortes. As temperaturas médias da superfície são extremamente baixas, atingindo 145 graus de calor e 234 graus negativo de frio em Júpiter, e 139 graus de calor e 218 de frio em Saturno. Numerosas sondas espaciais examinaram esses planetas com tecnologia avançada e não conseguiram detectar qualquer sinal de vida, plantas, animais ou pessoas altas, encontrando apenas hidrogênio, hélio e outros gases. A descrição clara das luas, mencionada por Tiago White, tornou-se um ponto de controvérsia. Lugbrough, que entrevistou Bates, descreveu a visão de Ellen White detalhando o número de luas vistas. Júpiter, 4 luas. Saturno, 7 luas. Urano, 6 luas. Observa-se que estes números, 4 para Júpiter e 7 para Saturno, eram exatamente os mesmos números de luas que os astrônomos haviam descoberto em torno desses planetas no ano de 1846. O registro da visão foi posteriormente modificado. Uma nota de rodapé no relato de Lugbrough indica que, embora a Sra. White tivesse visto 7 luas para Saturno, o registro foi alterado para 8, depois que eles saíram de suas mãos.
Esta alteração foi realizada pelos editores adventistas do livro com o objetivo de fazer o relato corresponder a um fato científico, pois a oitava lua de Saturno, Hiperion, tinha sido descoberto pouco depois, em 1848. Lugbrough é creditado por admitir honestamente que o número real visto pela Sra. White era 7. Este fato demonstra que os adventistas continuaram a acreditar que o segundo planeta na visão era Saturno por pelo menos 50 anos. Ellen White afirmou que a ciência sempre está descobrindo novas maravilhas, mas ela traz de sua pesquisa nada que, corretamente entendida, conflita com a revelação divina. No entanto, a conclusão é que a visão do sistema solar de Ellen White conflita com a ciência moderna e, portanto, não pode ter sido uma revelação divina. Ela deixou de ver as seguintes coisas. Não conseguiu ver pelo menos 75 das 79 luas conhecidas de Júpiter. O quinto satélite de Júpiter só foi descoberto em 1892. Ela não conseguiu ver pelo menos 75 das 82 luas conhecidas de Saturno. E ela não conseguiu ver os anéis ao redor de Júpiter ou as luas ao redor de Urano, que foram descobertos em 1979. Questiona-se por que razão ela só viu o que os astrônomos já tinham visto através de seus telescópios em 1846, notando que a única diferença entre o que ela viu e o que os astrônomos viram foram as pessoas altas e majestosas. Os historiadores adventistas pararam de criticar ou mencionar as pessoas altas em Júpiter e Saturno em seus livros após a metade do século XX, quando a ciência começou a mostrar a improbabilidade dessa alegação. Sugere-se que Ellen White pode ter tido a ideia das pessoas altas do filósofo francês Voltaire, em sua popular história Micromegas, 1752. Em que ele escreveu sobre os cidadãos de Saturno com 1000 braças de altura. Ellen White perdeu oportunidades incríveis para validar seu dom profético, como descrever os anéis de Júpiter ou as numerosas luas menores antes de serem descobertos. A crítica principal sugere que o verdadeiro propósito da visão era de natureza interpessoal e financeira. No início de 1846, os White eram pobres e necessitados. Eles precisavam de um amigo rico e influente que acreditasse neles, e eles encontraram este homem no capitão Joseph Bates. Embora Bates fosse um homem de idade avançada, ele tinha dúvidas sobre as visões da Sra. White. A visão de astronomia ocorreu em novembro de 1846, numa pequena reunião com Bates. E a astronomia era o assunto favorito de Joseph Bates. Enquanto Ellen estava em visão, ela descreveu detalhes do sistema solar e mencionou a Lacumen Orion, um tópico de grande interesse para Bates na época, que ele havia publicado em um panfleto. A Sra. White garantiu a Bates que não tinha conhecimento prévio de astronomia e não conseguia responder a perguntas sobre os planetas antes da visão. Truesdale relatou que as dúvidas de Bates estavam deixando rapidamente e que ele ficou cheio de alegria e felicidade após a visão. Bates expressou sua crença de que esta visão sobre os planetas foi dada a ele para que ele nunca mais duvidasse.